Deixa ela dormir no sofá. Essas 5 palavras ecoaram na minha cabeça como um tapa na cara. Não, pior que um tapa. Um tapa dói por alguns segundos. Aquilo doeu até a alma. Porque não era sobre onde eu ia dormir. Era sobre tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha sido, tudo que eu tinha sacrificado, reduzido a ela pode dormir no sofá. Se você é mãe, se você já se sacrificou por alguém que ama, se você já sentiu que deram sua dignidade de presente para outra pessoa, você precisa ouvir essa história. E se você está assistindo isso, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque essa história vai te mostrar que nunca é tarde demais para recuperar seu valor. Meu nome é Ângela, tenho 67 anos. E durante 40 desses anos, eu vivi para uma única pessoa, meu filho Roberto. Quando meu marido morreu, Roberto tinha apenas 12 anos. Eu me lembro de olhar para aquele menino magro, de olhos vermelhos de tanto chorar no funeral, e fazer uma promessa silenciosa. Ele nunca sentiria falta de nada. Eu seria mãe e pai. Eu seria tudo. E fui. Trabalhei em 3 empregos simultâneos durante anos. De manhã, eu era faxineira em um escritório. À tarde, auxiliar de produção em uma fábrica de tecidos. À noite, quando Roberto dormia, eu costurava roupas para fora. Minhas mãos ficaram calejadas. Minha coluna, curvada. Meu rosto, envelhecido antes do tempo. Mas Roberto estudou em escola particular. Roberto teve computador quando os outros meninos da rua mal tinham televisão. Roberto fez faculdade de administração. Roberto abriu sua própria empresa de consultoria. Eu tinha uma casa simples de 2 quartos, em um bairro operário, algumas economias que juntei centavo por centavo, e a satisfação de ver meu filho bem-sucedido. Achei que isso fosse suficiente. Achei que o amor de um filho fosse eterno. Roberto se casou aos 32 anos. A noiva se chamava Patrícia. Ela era gerente de banco, bem vestida, bem falante, bonita. Cabelos sempre impecáveis, unhas perfeitas, aquele ar de quem nasceu sabendo o que é fino. Na primeira vez que a conheci, ela me cumprimentou com 2 beijinhos no ar, daqueles que não encostam no rosto. Sorriu mostrando dentes branquíssimos e disse: "Que casa! Charmosa!" O jeito que ela disse charmosa me fez olhar em volta da minha sala com outros olhos. Os móveis antigos. A televisão pequena, as cortinas que eu mesma tinha costurado. "A mãe do Roberto tem um coração enorme", disse Patrícia, pegando a mão de Roberto. "Ela fez tudo sozinha por você, amor. Deve ter sido muito difícil." Na época, achei que era empatia. Hoje eu sei. Estava fazendo inventário, calculando quanto eu tinha, quanto eu valia. O casamento foi lindo. Eu vendi umas joias que meu marido tinha me dado e paguei a festa. 200 convidados, buffet completo, decoração com flores importadas. Patrícia queria que fosse perfeito e eu queria que meu filho fosse feliz. "Mãe, você não precisava", Roberto disse quando soube. Mas seus olhos brilharam. Ele queria aquilo. Queria impressionar os amigos, os colegas, a família dela. E eu queria vê-lo feliz. Os primeiros anos foram tranquilos. Roberto visitava todo domingo. Sempre trazia os netos, João e Sofia. Aquelas 2 crianças eram minha razão de viver. João tinha os olhos do pai, aquele castanho quente. Sofia tinha meu nariz, arrebitado e pequeno. Eu guardava bala no pote, deixava eles mexerem na gaveta de bijuterias, contava histórias antes de dormir quando ficavam comigo. Sofia adorava ouvir sobre como o avô tinha pedido minha mão em casamento embaixo de uma mangueira. João queria saber sobre a época que eu trabalhava na fábrica. "Vovó era super-heroína", ele dizia, com aquela seriedade de criança de 6 anos. E eu sentia que sim, que tinha valido a pena. Todas as noites sem dormir, todos os ossos doloridos, toda a solidão. Valia por aquele abraço apertado, por aquele "te amo, vovó", sussurrado no meu ouvido. Mas então, as coisas começaram a mudar. As visitas foram se espaçando. Todo domingo virou 2 vezes por mês. 2 vezes por mês virou 1 vez. 1 vez por mês virou "a gente está muito ocupado, mãe."
Quando eu ligava, era sempre Patrícia quem atendia. Ai, Ângela, as crianças estão com a agenda cheia, natação, inglês, judô. Você entende, né? Queremos o melhor para eles. Eu entendia. Claro que entendia. Eu também queria o melhor. Mas por que o melhor não incluía a avó? Um dia liguei e ouvi Sofia ao fundo. É a vovó? Deixa eu falar com ela. E a voz de Patrícia, mais distante e mais clara. Agora não, Sofia. A vovó está ocupada. E ela desligou, na minha cara. Quando confrontei Roberto, ele suspirou com aquele cansaço de quem já teve essa conversa 1000 vezes com a esposa. Mãe, a Patrícia só está tentando manter as crianças na rotina. Você sabe como é difícil criar filhos hoje em dia. Não, eu não sabia. Porque quando eu criei meu filho, eu fiz sozinha, sem ajuda, sem dinheiro, sem descanso. E ainda assim, ele tinha todo o meu tempo. Mas eu não disse isso. Apenas mordi a língua e disse que entendia. Sempre entendi. Sempre aceitei. Sempre fui a mãe boa. A sogra que não se mete. A avó que espera ser chamada. Foi por isso que, quando Patrícia me ligou 6 meses atrás com uma proposta, eu quase chorei de alegria. Ângela, estava pensando aqui. Faz tanto tempo que a gente não tira férias em família, né? E as crianças estão crescendo tão rápido. O João já está com 9 anos. Acho que seria lindo se a gente alugasse uma casa em algum lugar bonito, tipo Búzios, e passasse uns dias todos juntos, que nem antigamente. Que você acha? Meu coração disparou. Todos juntos? Você, o Roberto, as crianças e eu? Exatamente. Uma casa grande, com vista para o mar, talvez uma piscina. As crianças iam amar, e seria tão especial ter a vovó junto. Eu já estava imaginando. Sofia correndo na areia, João pulando na piscina, eu fazendo café da manhã para todos, ouvindo risadas, vendo meu filho relaxado, tendo aqueles momentos em família que eu não tinha há anos. Eu adoraria, Patrícia. Adoraria mesmo. Que bom! Então você me ajuda a procurar um lugar legal? Pode ser difícil achar algo disponível nessa época. Claro, claro. Pode deixar comigo. Ah, e Ângela, a empresa do Roberto está meio apertada agora, sabe como é? Aquela história da pandemia perdeu alguns clientes. Então talvez fosse melhor se a gente dividisse os custos. Ou se você pudesse ajudar um pouquinho mais, já que a gente está com as despesas das crianças todas. Ali estava, a fisgada. Mas eu estava tão deslumbrada com a ideia de ter minha família junta que não vi. Sem problema. Eu pago. Sério? Ai, Ângela, você é um amor. As crianças vão ficar tão felizes. A gente nunca esquece isso, viu? Procurei por dias. Encontrei uma casa linda em Búzios. 3 quartos, 2 banheiros, sala enorme com porta de vidro para o deck, piscina, vista para o mar. R$ 10.500 por uma semana. Era quase tudo que eu tinha economizado nos últimos 2 anos, mas valia. Valia cada centavo. Quando mostrei as fotos para Patrícia, ela quase gritou: Perfeita! Reserva, reserva! Ai, as crianças vão surtar! Roberto me ligou naquela noite. Mãe, você não precisava gastar tanto. Eu quero, filho. Faz tanto tempo que não vejo meus netos direito. E vai ser bom para você também. Você tem trabalhado demais. Ouvi Patrícia ao fundo. Fala para ela que a gente ama ela. A Patrícia manda dizer que te ama, Roberto repetiu, mecânico. 3 semanas depois, estávamos indo para Búzios. Eu e Roberto na frente da caminhonete, Patrícia, as crianças e as malas atrás. A mãe de Patrícia, Maria, viria no dia seguinte com o marido. Eu não sabia que sua mãe vinha também, comentei, tentando não soar desapontada. Ah, é surpresa! Patrícia se inclinou do banco de trás, toda animada. Minha mãe estava tão sozinha desde que meu pai se aposentou. Achei que seria legal ter mais gente. Quanto mais, melhor, né? Quanto mais, melhor. Em uma casa de 3 quartos, com 7 pessoas. Mas tudo bem. Eu poderia dormir no sofá se precisasse. O importante era estar junto. A casa era ainda mais linda ao vivo. Branca, moderna, com um jardim que levava direto à piscina. O mar azul brilhava logo ali na frente, a poucos passos. Uau!
João correu para dentro, Sofia atrás dele. Carregamos as malas. Eu peguei a minha, pequena, com roupas simples. As malas de Patrícia eram 3, enormes de marca. E então, aconteceu. Estávamos todos na sala. As crianças explorando a casa, Roberto verificando não sei o que no celular. Eu estava na cozinha, já querendo fazer alguma coisa, me sentir útil, quando ouvi Patrícia falar alto, em tom de quem estava organizando as coisas. Tá, gente. Vamos definir os quartos. Minha mãe e meu pai ficam na suíte master, que tem a banheira de hidromassagem. Eu e o Roberto ficamos no segundo quarto, que tem a cama king. As crianças ficam no terceiro quarto, que tem as beliches. Silêncio. Eu parei com a mão no armário, esperando. 3 quartos, 7 pessoas. Patrícia continuou, casual, como se estivesse comentando o clima. E ela pode dormir no sofá. É aquele sofá grande, deve ser até confortável. Ela, não a Ângela, não sua mãe, Roberto, não a avó das crianças. Ela, como se eu fosse um objeto, um cachorro, uma coisa. O sofá da sala, na casa que eu paguei. Os R$ 10.500 que saíram da minha conta. E eu ia dormir no sofá. Olhei para Roberto. Esperei. Esperei que ele dissesse algo. Que ele falasse: Patrícia, minha mãe vai dormir em uma cama. Que ele defendesse a mulher que trabalhou 3 empregos para ele ter computador, que vendeu joias para ele ter festa de casamento, que pagou aquela casa onde ela, a esposa dele, ia dormir em uma cama king. Roberto olhou para mim. Nossos olhos se encontraram. Eu vi algo ali. Desconforto? Culpa? Mas ele olhou para baixo e disse: Mãe, o sofá é grande e a sala tem ar-condicionado. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Não foi um quebrar dramático com barulho. Foi silencioso, como quando uma rachadura pequena vira um abismo. Sorri. Aquele sorriso que eu tinha praticado a vida toda. O sorriso da mulher que entende, que aceita, que não quer causar problemas. Tudo bem, filho? Não tem problema. Patrícia nem olhou para mim. Já estava indo para o quarto dela, chamando Roberto para ajudar com as malas. Fiquei ali, sozinha na sala, olhando para o sofá bege. R$ 10.500, 40 anos de sacrifícios, 2 mãos calejadas, uma coluna torta, para dormir no sofá. Mas o que eu não sabia naquele momento era que as coisas estavam prestes a ficar muito, muito piores. E que aquele sofá ia ser o menor dos meus problemas. A primeira noite foi terrível. O sofá era bonito, mas desconfortável. Curto demais para eu esticar as pernas completamente. E a sala, apesar do ar-condicionado, tinha aquela iluminação automática do jardim que entrava pela janela enorme. Mas não foi o desconforto físico que me impediu de dormir. Foi a humilhação. Toda vez que eu fechava os olhos, ouvia de novo. E ela pode dormir no sofá. Acordo às 5 da manhã. Sempre acordei cedo, hábito de décadas trabalhando. Dobrei o lençol e o cobertor, deixei tudo arrumado. Não queria que ninguém descesse e me visse deitada ali feito uma mendiga. Fui para a cozinha. Fiz café, separei frutas, preparei a mesa. Pelo menos isso eu ainda podia fazer. Ainda podia ser útil. Roberto foi o primeiro a descer, às 7. Estava de bermuda e camiseta de dormir. Mãe, você dormiu bem? Ele não olhou nos meus olhos quando perguntou. Dormi, filho. O café está pronto. Obrigado. Ele se serviu, ainda sem me olhar. Desculpa por ontem. A Patrícia, ela estava cansada da viagem. Às vezes ela fala sem pensar. Não precisa pedir desculpa. É que... Bem, você entende, né? A mãe dela raramente sai de casa. A gente queria que ela tivesse conforto. A mãe dela, que eu nunca tinha visto, que não tinha relação nenhuma comigo. Ela tinha direito ao conforto. Mas eu, a mãe dele, a mulher que criou ele sozinha, eu podia dormir no sofá. Eu entendo, filho. E de certo modo, eu entendia. Entendia que na escala de prioridades da minha própria família, eu estava em último lugar. As crianças desceram correndo, animadas. Vovó, você viu a piscina? Posso tomar café rápido e ir nadar? Pode, meu amor. Mas come direitinho primeiro.
João me abraçou apertado. Vovó, quando a gente voltar, você vem dormir lá em casa? Minha cama é de solteiro, mas dá para dividir. Antes que eu respondesse, Patrícia apareceu na escada, já impecável com um vestido de linho branco e óculos escuros na cabeça. João, não enche a vovó. Ela tem a casa dela, a gente tem a nossa. O tom era leve, mas tinha algo embaixo, uma farpas. Bom dia, Ângela. Nossa, você acordou cedo. Bom dia, Patrícia. Fiz café. Que fofa. Ela se serviu, pegou uma morango. Gente, os meus pais chegam de tarde. Eu tava pensando, a gente podia ir na praia de manhã, almoçar fora, voltar quando eles chegarem. Que acham? Todos concordaram animados. Todos menos eu, que não tinha sido incluída no a gente. Mãe, você vem, né? Roberto perguntou, quase como se fosse obrigatório perguntar. Vou arrumar a casa, fazer comida para quando seus sogros chegarem, eu disse. Aproveitem vocês. Vi o alívio no rosto de Patrícia. Ângela, você é um anjo. Não precisava, mas obrigada. Eles saíram às 9. Eu fiquei ali, sozinha naquela casa enorme que eu tinha pagado, arrumando bagunça dos outros. Os pais de Patrícia chegaram às 3 da tarde. Eu tinha feito arroz, feijão, farofa, uma carne assada, vinagrete. A mesa estava posta. Maria era uma mulher de uns 60 anos, cabelos pintados de loiro, maquiagem carregada. O marido, Carlos, era quieto, meio apagado. Ela entrou na casa como se fosse dona, olhando tudo com um olhar crítico. Não é tão grande quanto eu imaginei. Foi a primeira coisa que ela disse. Mas a vista é bonita. Patrícia mostrou os quartos. Vocês vão adorar a suíte. Tem banheira de hidromassagem, chuveiro de chuva, closet. É a melhor parte da casa. E você, dona Ângela? Maria se virou para mim, curiosa. Qual é seu quarto? Antes que eu respondesse, Patrícia falou rápida. A Ângela preferiu ficar na sala. Ela disse que não gosta de ficar fechada em quarto. Mentira, deslavada mentira, mas dita com tanta naturalidade que até parecia verdade. Maria me olhou com pena. Aquele tipo de pena falsa, de quem está feliz de não ser você. Ah, entendo. Cada um com suas preferências, né? Jantamos. Eu servi. Patrícia e a mãe conversaram sobre pessoas que eu não conhecia, lugares que eu nunca tinha ido, coisas que eu nunca teria. Roberto participava pouco. As crianças estavam cansadas, com sono. Ângela fez uma comida deliciosa, Roberto disse em algum momento. Foi a única vez que meu nome foi mencionado na conversa. Ela sempre foi muito prestativa, Patrícia concordou, naquele tom que parecia elogio, mas era diminuição. Não é, sogra? Sogra. Palavra que ela nunca usava. Só ali, na frente da mãe, para marcar território. Para mostrar que eu era a sogra, a velha, a que serve. Naquela noite, deitada de novo no sofá, eu chorei. Baixinho, para ninguém ouvir. Chorei pelos 40 anos que dei para meu filho. Chorei pela casa que paguei e onde eu não tinha nem direito a uma cama. Chorei pela mulher que eu tinha sido, forte e lutadora, reduzida a isso. O segundo dia foi pior. Patrícia e a mãe tomaram café tarde, por volta das 11. Vieram já arrumadas, conversando sobre ir ao centro de Búzios fazer compras. Ângela, você cuida das crianças, né? Eles querem ficar na piscina. O Roberto foi resolver um problema da empresa pelo telefone. Não era pedido, era ordem. Claro, elas saíram. Eu fiquei com João e Sofia na piscina. Brinquei com eles, apliquei protetor solar, dei suco, contei histórias. Aquilo eu gostava. Meus netos eram tudo para mim. Mas em algum momento, João perguntou: Vovó, por que você não dorme no quarto com a gente? A beliche de cima está vazia. Porque a vovó gosta de ficar na sala, amor. Mas a mamãe falou que você tá no sofá porque não tem quarto para você. Que a casa era pequena. Mordi a língua. A mamãe estava brincando. Sofia franziu o nariz. Eu não gostei quando ela falou que você é velha e só vê televisão o dia todo. Você não é velha e você faz milhões de coisas. Meu coração apertou. Quando sua mãe falou isso? Ontem à noite. Eu fui beber água e elas estavam na sala. A avó Maria perguntou por que você estava no sofá
E a mamãe disse que você gosta. E disse também que você é velha submissa? O que é isso? Velha submissa. Patrícia tinha me chamado de velha submissa para a mãe dela. É só um jeito de falar, amor. Não significa nada. Mas significava. Significava tudo. Aquela noite, depois que todos dormiram, eu estava na sala, deitada no sofá, olhando o teto. Não conseguia parar de pensar. Velha submissa. 40 anos de sacrifício resumidos à velha submissa. E então ouvi vozes. Patrícia e a mãe dela na varanda do quarto delas, que dava para o jardim lateral. As vozes vinham pela janela aberta. Eu te disse, mãe, ela é fácil de manipular. Mas você não acha que foi demais? A coitada pagou pela casa inteira. Coitada? Ela tem uma casa, quitada, no nome dela. Sabe quanto vale? Pelo menos R$500 mil. E ela aqui, dormindo no sofá, fazendo comida para todo mundo, cuidando das crianças de graça. É o mínimo que ela pode fazer. Silêncio. Depois, a voz de Maria. E o Roberto? Ele não fala nada? O Roberto faz o que eu mando. Ele me deve muito. A empresa dele estava quebrada quando a gente se casou, você lembra? Eu que arrumei empréstimos no banco. Eu que reestruturei as finanças. Ele sabe que sem mim, ele não é nada. Você é dura com ele. Eu sou realista. Olha, mãe, eu tenho um plano. Um plano grande. Meu coração começou a acelerar. Eu me levantei silenciosa, cheguei mais perto da janela. Que tipo de plano? A Ângela está velha, começa a esquecer as coisas. Você viu hoje de manhã? Ela esqueceu onde colocou a chave da casa. Ficou procurando por 10 minutos. Mentira. Eu não tinha esquecido chave nenhuma. Mas o que Patrícia estava tramando? E se ela está ficando esquecida, senil, ela precisa de cuidados, especializados. Patrícia, escuta, mãe. Aquela casa dela vale R$500 mil. As economias que ela tem devem dar mais uns 100 mil. E ela não tem mais ninguém além do Roberto. Se o Roberto tiver que interná-la, por segurança dela, é claro, em uma boa clínica de repouso, bem longe, alguém vai ter que administrar os bens dela, fazer procuração, vender a casa para pagar a clínica. Você está falando em roubar a sogra? A voz de Maria estava chocada. Não é roubar, é gestão de bens. Eu trabalho em banco, mãe. Eu sei como essas coisas funcionam. Um laudo de um psicólogo amigo meu dizendo que ela tem início de demência, mais alguns episódios de confusão mental bem documentados, e pronto. A gente faz uma procuração para o Roberto, interna ela, vende a casa, pega o dinheiro. Meu sangue gelou. Eu estava ouvindo aquilo, estava sonhando. Não podia ser real. E o Roberto concorda? O Roberto nem precisa saber de tudo. Quando ele descobrir, já vai estar feito. E ele não vai reclamar, porque vai ser para o bem dele. A empresa dele está quebrada de novo. Ele fez uns investimentos idiotas, tem dívidas. Esse dinheiro vai salvar ele. Não sei, Patrícia. Parece errado. Errado é ela morrer e deixar tudo isso para o Estado porque não planejou nada. A gente só está sendo prático. Passos. Elas estavam entrando no quarto. Voltei correndo para o sofá, deitei, fechei os olhos. Meu coração estava disparado. Minhas mãos tremiam. Elas queriam me internar. Roubar minha casa. Pegar minhas economias. Tudo. E Roberto? Roberto estava quebrado de novo? Fez investimentos idiotas? Tinha dívidas? Fiquei ali, tremendo, com os olhos fechados, fingindo dormir, mas com o cérebro a mil. 40 anos de sacrifício. E no final, iam me trancar em um asilo e roubar tudo que eu tinha. Mas elas tinham cometido um erro enorme. Elas tinham presumido que eu era fraca, que eu era submissa, que eu ia aceitar. Elas não faziam ideia do que uma mãe é capaz quando encurralam ela. Não dormi naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, ouvia de novo. Um laudo dizendo que ela tem demência, interna ela, vende a casa, pega o dinheiro. Às 5 da manhã, quando o céu começou a clarear, eu já tinha tomado uma decisão. Não ia ser vítima. Não dessa vez. Não depois de tudo que eu tinha construído, suado, sacrificado. Precisava de provas. Precisava entender a extensão do plano delas.
e precisava proteger minha casa. Me levantei, silenciosa. Fui ao banheiro, lavei o rosto com água fria. A mulher que me olhou no espelho estava diferente. Tinha 40 anos de cansaço nos olhos, mas também algo novo. Raiva. Determinação. Fiz café. Me forcei a agir normalmente. Quando Patrícia desceu, por volta das 9, eu estava na cozinha, quieta, dócil. Bom dia, Ângela. Nossa, você sempre acorda tão cedo? Bom dia, sim. Costume antigo. Sorri. O sorriso da velha submissa. Que fofa. Olha, hoje eu e minha mãe vamos passar o dia fora. Tem um spa aqui perto que parece divino. Você não se importa de cuidar das crianças de novo, né? E talvez fazer o almoço para o pessoal? Claro, pode deixar. Sabia que podia contar com você. Ela pegou uma maçã, mordeu. Ah, e Ângela, você tem andado um pouco esquecida nesses dias. Ontem você esqueceu onde colocou a chave. Hoje de manhã vi que deixou a torneira do jardim aberta a noite toda. Você tá se sentindo bem? Torneira do jardim? Eu nem tinha ido ao jardim ontem à noite. Desculpa, deve ser o cansaço. Você não é mais nova, né? Tem que cuidar da saúde. Às vezes, esses esquecimentos são sintomas de... Bem, melhor nem falar. Mas se piorar, a gente precisa te levar em um médico, viu? Ela estava plantando, criando narrativa, esquecimentos que eu nunca tinha tido. Obrigada por se preocupar. Imagina, você é praticamente da família. Praticamente. Não era. Era praticamente. Patrícia e Maria saíram às 10. Roberto foi para a cidade resolver umas coisas. Fiquei com as crianças, Carlos, que passava o dia todo lendo jornal na varanda, e meus pensamentos. Às 2 da tarde, depois de dar almoço para João e Sofia e colocá-los para assistir um filme, tive minha chance. O celular de Patrícia estava na mesa da sala. Ela sempre deixava em qualquer lugar porque confiava demais. Ou melhor, porque achava que ninguém ali teria coragem de mexer nas coisas dela. Peguei o celular, mãos tremendo, coração disparado, tinha senha. Claro que tinha. Tentei o aniversário de Roberto. Nada. O aniversário das crianças. Nada. Fiquei ali, olhando para a tela, frustrada. E então lembrei. Uma vez, meses atrás, eu estava na casa deles e vi Patrícia desbloqueando o celular. 4 números. 1985. Tentei. O celular desbloqueou. Respirei fundo e abri o WhatsApp. As conversas mais recentes eram com a mãe, com uma amiga chamada Camila, com Roberto. Abri a conversa com a mãe. Tinha centenas de mensagens. Comecei a rolar, procurando qualquer coisa sobre o plano. Patrícia, uma semana atrás. Mãe, falei com o Dr. Henrique. Ele disse que consegue fazer o laudo sem precisar examinar pessoalmente. É só eu passar os sintomas. 5.000 e ele faz. Maria. 5.000? Tá caro. Patrícia. É o preço da liberdade, confia. Quando a gente pegar o dinheiro da casa dela, 5.000 não vai ser nada. Maria. E se ela desconfiar? Patrícia. Ela? A velha submissa? Impossível. Ela vai aceitar tudo que a gente falar. Ontem ela pagou 10.000 pela casa de Búzios sem questionar. Senti a bile subir na garganta. Continuei lendo. Patrícia. O plano é o seguinte. Quando a gente voltar de Búzios, eu vou começar a fazer ela esquecer as coisas na frente de outras pessoas. Vizinhos, o porteiro do prédio dela. Vou criar testemunhas. Em 2 meses, a gente tem casos documentados suficientes para pedir uma avaliação psiquiátrica. Com o laudo do Dr. Henrique, a gente consegue interná-la. Maria. E depois? Patrícia. Depois é fácil. Procuração, venda da casa, transferência do dinheiro. A clínica que eu achei custa 8.000 por mês. Baratinha. E fica no interior, longe de tudo. Ninguém vai visitá-la. Em 6 meses, a gente tem o dinheiro limpo e ela está fora do caminho. Fora do caminho. Eu era um obstáculo, uma coisa para tirar do caminho. Continuei rolando, procurando mais. E então vi algo que me fez gelar completamente. Uma conversa com alguém chamado M, com um coração do lado. Patrícia, 3 dias atrás.
Amor, só mais um mês, eu prometo. Quando o Roberto descobrir as dívidas e a gente resolver a situação da sogra, eu peço o divórcio. Maria. Um mês você falou isso mês passado. Patrícia. Eu sei. Mas agora é real. Olha, eu já falei com o advogado. O Roberto está tão atolado em dívidas que ele não vai conseguir brigar por nada no divórcio. E com o dinheiro da casa da sogra, a gente consegue quitar tudo, sobra uma grana para a gente. E eu saio limpa. Maria. Você tem certeza que ele não desconfia? Patrícia. O Roberto? Claro que não. Ele é burro demais. Acha que os investimentos que fez foram ideia dele. Mal sabe que fui eu que sugeri, que direcionei ele para aquele fundo de investimento furado. Maria. Você é cruel. E eu amo isso. Patrícia. Cruel é o que é necessário. Olha, quando a gente sair dessa, eu, você, 2 milhões limpos e o mundo pela frente. Maria. 2 milhões? Patrícia. Casa da sogra, 500 mil. Economias dela, 150 mil. Parte do Roberto no divórcio depois que ele perder tudo. Mais uns 200 mil. Uns empréstimos que fiz no nome dele no banco e que ele nem sabe, 800 mil. Seguro de vida dele, se algo acontecer, 500 mil. Maria. Se algo acontecer? Patrícia. Vai que ele se desespera com as dívidas, né? Acidentes acontecem. Meu Deus do céu. Ela não estava só planejando me internar e roubar minha casa. Ela estava sabotando meu filho, criando dívidas no nome dele, planejando destruí-lo financeiramente. E tinha um seguro de vida. Se algo acontecer, ela estava planejando matar meu filho? Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Respirei fundo. Pensei rápido. Precisava de provas reais. Abri a câmera do meu próprio celular e comecei a fotografar. Cada mensagem, cada conversa. A conversa com a mãe sobre o laudo falso. A conversa com M sobre o divórcio, sobre o dinheiro, sobre Roberto. Fotografei tudo. Dezenas de fotos. Mãos tremendo, coração na boca, ouvidos atentos para qualquer barulho de carro chegando. Quando terminei, coloquei o celular de Patrícia exatamente onde estava. Fui ao banheiro e tranquei a porta. Sentei na tampa do vaso, tremendo. Li as fotos de novo. Não era pesadelo. Era tudo real. Patrícia não era só uma nora interesseira. Ela era uma criminosa. Uma golpista profissional. E ela estava usando meu filho como marionete para um plano elaborado de fraude, roubo e possivelmente homicídio. Roberto estava em perigo. E ele nem sabia. Lavei o rosto de novo. Olhei no espelho. A mulher ali não era mais a Ângela submissa. Era uma mãe protetora. Uma leoa. Saí do banheiro. As crianças ainda assistiam o filme. Carlos roncava na varanda. Tudo normal. Mas nada era normal. Nada nunca mais seria normal. Precisava de um plano. Um plano melhor que o de Patrícia. Um plano que protegesse minha casa, meu filho e meus netos. E sabia exatamente por onde começar. Peguei meu celular e liguei para minha amiga Dolores. Dolores morava no mesmo bairro que eu há 30 anos. Ex-secretária de um escritório de advocacia, tinha contatos, sabia das coisas, era esperta. Ângela, tudo bem? Como está Búzios? Dolores, preciso de ajuda. É urgente. Minha voz deve ter soado estranha porque ela imediatamente ficou séria. O que aconteceu? Não posso falar agora, mas preciso que você faça algo para mim. Você ainda tem aquele contato no cartório? O João? Tenho. Por quê? Preciso de uma cópia certificada da escritura da minha casa. Autenticada, com firma reconhecida, tudo. Preciso urgente. Ângela, você está me assustando. Depois eu explico tudo. Pode fazer isso para mim? Claro. Vou lá amanhã de manhã. Mas me conta o que está acontecendo. Estou descobrindo quem são as pessoas de verdade, Dolores. E está sendo assustador. Desliguei. Segundos depois, mandei a ela, por WhatsApp, algumas das fotos mais importantes. As mensagens sobre o laudo falso, sobre a internação, sobre a venda da casa. Guarda isso. Não mostra para ninguém. Mas se algo acontecer comigo, você sabe o que fazer. Meu Deus, Ângela. O que é isso?
Minha nora está planejando me internar em um asilo para roubar minha casa. Eu vou matar essa vagabunda. Calma, eu tenho um plano, mas preciso da sua ajuda. O que você precisar, qualquer coisa. Sorri. Tinha uma aliada. Agora precisava de mais informações. Naquela noite, no jantar, observei tudo, cada gesto, cada olhar. Patrícia estava animada, falando sobre o spa, sobre como estava relaxante aquela viagem. Roberto estava quieto, meio pálido, olhando o celular a cada 5 minutos. Tudo bem, filho? Perguntei. Hã? Ah, sim. Só uns problemas no trabalho. Que tipo de problema? Nada demais, mãe. Depois eu resolvo. Patrícia tocou o braço dele carinhosa. Eu quase vomitei vendo aquela falsidade. Amor, você trabalha demais. Hoje é dia de relaxar. Deixa o trabalho para segunda. É, você tem razão. Ela sorriu. Doce, amorosa. A esposa perfeita. A atriz perfeita. Depois do jantar, quando todos foram para os quartos, fingi ir dormir. Mas fiquei acordada, atenta. Por volta da meia-noite, ouvi uma porta abrindo. Passos silenciosos. Espiei. Era Patrícia, saindo pela porta da frente, celular na mão. Levantei, silenciosa, e a segui até a varanda lateral. Ela estava fazendo uma ligação, falando baixo. Sim, está tudo certo. Não, ele não desconfia de nada. Na segunda-feira eu transfiro mais um pouco. Amor, eu sei, mas preciso ser cuidadosa. Só mais um mês e a gente está livre. Era com M, o amante. Voltei para dentro antes que ela me visse. Deitei no sofá, coração acelerado. Patrícia não era só gananciosa. Ela era metódica, paciente, perigosa, mas eu também podia ser. Nos 2 dias seguintes, continuei minha investigação. Revirei a bolsa de Patrícia quando ela estava na piscina. Achei um papel com anotações. Doutor Henrique, confirmar laudo 5K. Fotografei. Observei Roberto. Ele estava mais nervoso a cada dia. Nas ligações de trabalho, ouvi palavras como prejuízo, investimento ruim, credores. Ele estava quebrando. De novo. E não fazia ideia de que tinha sido a própria esposa a arquiteta de sua ruína. Na penúltima noite, outra conversa na varanda. Patrícia e Maria. Mãe, quando a gente voltar, começa. Eu vou começar a testar a memória dela na frente de vizinhos. Você tem certeza disso, filha? Tenho. Olha, ela é velha. Ninguém vai duvidar. E o Roberto está tão afundado que ele vai aceitar qualquer solução que eu der. É perfeito. No último dia, Roberto me chamou para conversar. Estávamos na varanda, só nós dois, enquanto as crianças brincavam na piscina. Mãe, eu queria te pedir desculpas. Por quê, filho? Por deixar você no sofá, por não ter defendido você quando a Patrícia... Eu tenho sido um filho ruim. Meu coração apertou. Ali estava um menino que eu criei, enterrado sob camadas de manipulação, mas ainda ali. Você não é um filho ruim. Você está perdido. Ele olhou para mim surpreso. Como você sabe? Mãe sabe, filho. Sempre sabe. Peguei a mão dele. Quando a gente voltar, precisamos conversar. Sério. Sobre sua vida. Sobre decisões que você tem tomado. Sobre muitas coisas. Tá tudo muito confuso, mãe. Eu fiz uns investimentos que não deram certo. E agora eu não sei como resolver. A gente resolve junto. Mas eu preciso que você confie em mim. Posso contar com isso? Ele assentiu, olhos marejados. Sempre pôde, mãe. Então, quando eu precisar que você confie em mim, mesmo que pareça loucura, você vai confiar? Vou. Naquele momento, eu soube. Soube que quando chegasse a hora, Roberto estaria do meu lado. E a hora estava chegando. No caminho de volta para São Paulo, no último dia, eu estava silenciosa no banco da frente. Patrícia e as crianças cantavam no banco de trás. Roberto dirigia. Olhei pela janela. A paisagem passava. E eu pensava no que estava por vir. Dolores tinha conseguido a escritura certificada. Tinha também o nome de um advogado, Dr. Saraiva, especialista em direito de família e crimes financeiros. Eu tinha provas, tinha aliados, tinha determinação.
Patrícia olhou para mim pelo retrovisor e sorriu. Ângela, obrigada por ter pago por essa viagem. Foi maravilhoso. Foi sim, eu disse, sorrindo de volta. Mas meu sorriso não era submissão. Era guerra. Ela achava que tinha me quebrado, que tinha me transformado em uma velha inútil, dormindo no sofá, servindo os outros, aceitando humilhações. Ela achava que o plano dela era perfeito, mas ela tinha esquecido uma coisa. Eu tinha criado meu filho sozinha. Tinha trabalhado 3 empregos. Tinha sobrevivido a 40 anos de luta. Eu não era fraca. E ela estava prestes a descobrir isso da pior maneira possível. Voltamos para São Paulo em uma terça-feira. Roberto me deixou em casa por volta das 7 da noite. As crianças estavam cansadas, já dormindo no banco de trás. Obrigado por tudo, mãe. Por pagar a viagem, por cuidar das crianças. Ele me abraçou. Um abraço rápido, meio sem jeito. De nada, filho. A gente se fala durante a semana? Claro, eu te ligo. Entrei na minha casa. Fechei a porta. E pela primeira vez em 7 dias, respirei. Meu lar. Meu pequeno, simples, sagrado lar. A casinha de 2 quartos pela qual eu tinha trabalhado décadas. Cada móvel tinha uma história. Cada cômodo, uma lembrança. E Patrícia queria roubar isso de mim. Não ia acontecer. Liguei para Dolores. Conseguiu? Consegui. A escritura está aqui, certificada, com firma reconhecida em cartório. E conversei com o Dr. Saraiva. Ele quer falar com você amanhã de manhã. 9 horas no escritório dele. Endereço: Rua Augusta, 1247, sala 503. Obrigada, Dolores. Você é minha salvação. Só me promete uma coisa. Quando você destruir essa vagabunda, eu quero detalhes. Todos. Sorri. Prometo. Naquela noite, imprimi todas as fotos que tinha tirado das conversas de Patrícia. Organizei por data, por assunto. Fiz um dossiê completo. Mensagens sobre o laudo falso, sobre a internação, sobre o plano de roubar minha casa, sobre o amante, sobre as dívidas que ela estava criando no nome de Roberto. Tinha 30 páginas quando terminei. 30 páginas de evidências de fraude, manipulação, conspiração para cometer crimes. Na manhã seguinte, fui ao escritório do Dr. Saraiva. Ele era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos, ar sério, mas gentil. Dona Ângela, a Dolores me falou um pouco da situação, mas preciso que a senhora me conte tudo, desde o começo. E eu contei, cada detalhe. A viagem, o sofá, as conversas que escutei, as mensagens que fotografei. Mostrei o dossiê. Dr. Saraiva leu tudo. Sua expressão ficou cada vez mais grave. Dona Ângela, isso aqui é muito sério. Conspiração para cometer fraude. Falsificação ideológica, se ela de fato conseguir esse laudo falso. Crimes contra o patrimônio. E dependendo de como interpretar essas mensagens sobre o seguro de vida, pode configurar até mesmo conspiração para homicídio. Eu sei. Por isso vim ao senhor. A senhora quer processar sua nora? Quero proteger minha casa, meu filho e meus netos. Se processar ela é o caminho, então sim. Vou ser franco. Com essas provas, a senhora tem um caso sólido, mas vai ser doloroso. Para seu filho, especialmente. Ele vai ter que saber de tudo. A traição, as dívidas, o plano. Ele precisa saber, antes que seja tarde demais. Dr. Saraiva assentiu. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos proteger seu patrimônio. Vou fazer um documento declarando você plenamente capaz, com avaliação de um psiquiatra idôneo. Vou também registrar essas evidências em cartório, com data e hora, para que não possam ser contestadas depois. E depois? Depois eu sugiro que a senhora confronte seu filho, mostre a ele as provas, dê a ele a chance de se separar dela voluntariamente, de denunciar as fraudes que ela cometeu no nome dele. Se ele cooperar, a justiça pode ser mais branda com ele, dependendo do grau de envolvimento dele nos crimes. Ele não está envolvido, ele é vítima também. Espero que sim, porque se não conseguirmos provar isso, Dona Ângela, seu filho pode ser preso junto com sua nora. Meu coração apertou. O que eu faço? Marca um encontro com ele, sozinho, mostra as provas, vê a reação dele.
Se ele for inocente, ele vai cooperar. Se não for... Dr. Saraiva não terminou a frase. Ele é inocente. Eu conheço meu filho. Espero que esteja certa. Saí do escritório com um plano de ação. Primeira parada. Psiquiatra. Dr. Saraiva tinha indicado uma doutora Helena Moreira, respeitada, imparcial. A consulta foi no dia seguinte. Ela me fez diversos testes. Memória, raciocínio, orientação temporal e espacial. Conversa sobre minha vida, meus hábitos, minha saúde mental. No final ela disse: Dona Ângela, a senhora tem uma saúde mental impecável, memória excelente para a sua idade, raciocínio lógico preservado. Não há absolutamente nenhum sinal de demência, senilidade ou qualquer outro comprometimento cognitivo. Vou emitir um laudo completo atestando isso. Obrigada, doutora. Posso perguntar por que precisa desse laudo? Contei brevemente. Ela ficou horrorizada. Isso é criminoso. Se conseguir provar que sua nora estava planejando conseguir um laudo falso para interná-la, ela pode ser presa. É exatamente o que pretendo fazer. Com o laudo em mãos, registrei tudo em cartório. As provas, o dossiê, o laudo psiquiátrico, a escritura da casa. Tudo devidamente certificado, datado, impossível de contestar. Agora, faltava a parte mais difícil: confrontar Roberto. Liguei para ele na quinta-feira. Filho, podemos nos encontrar? Só eu e você. Preciso conversar sobre algo importante. Claro, mãe, está tudo bem? Vai estar. Amanhã de manhã, às 10, na minha casa? Tá bom, eu vou. Desliguei e respirei fundo. Amanhã, meu filho ia descobrir que a mulher com quem era casado era uma criminosa, que sua vida tinha sido manipulada, que ele estava sendo usado. Ia doer muito, mas era necessário. Na sexta-feira, às 10 em ponto, Roberto tocou a campainha. Estava com olheiras profundas, rosto cansado. Parecia ter envelhecido 10 anos. Oi, mãe. Ele me beijou no rosto. Oi, filho. Entra. Fiz café. Sentamos na mesa da cozinha. Servi café, pão, bolo. Ele comeu em silêncio. Mãe, você está me assustando. O que aconteceu? Olhei nos olhos dele. Meu menino, meu filho. A razão de 40 anos de sacrifício. Roberto, preciso te contar algo. E preciso que você me ouça até o fim, sem interromper. Você me prometeu que ia confiar em mim. Lembra? Lembro. Então confia. Peguei o dossiê. Coloquei na mesa entre nós. Em Búzios, eu descobri que sua esposa está planejando me internar em uma clínica de repouso com um laudo psiquiátrico falso, vender minha casa e ficar com o dinheiro. Roberto ficou branco. O quê? Deixa eu terminar. Ela também está tendo um caso, com alguém chamado M, e está planejando se divorciar de você assim que conseguir o dinheiro da minha casa e destruir você financeiramente. Mãe, que loucura é essa? A Patrícia não faria isso. Ela me ama. Ela não ama, filho. Ela está usando você. E eu tenho provas. Abri o dossiê. Mostrei as primeiras páginas. As mensagens sobre o laudo falso, sobre a internação, sobre a venda da casa. Roberto lia cada vez mais pálido. As mãos tremiam. Mãe, isso não pode ser real. Tem mais. Virei as páginas. As mensagens com M. Sobre a traição. Sobre o divórcio planejado. Sobre investimentos que fiz no nome dele? Que investimentos? Ela sabotou você, Roberto. Ela sugeriu investimentos ruins de propósito para quebrar você. Para te deixar vulnerável, dependente dela. Não, ela não faria isso. E tem mais. Olha aqui. Apontei para a mensagem sobre o seguro de vida. Seguro de vida dele se algo acontecer. Vai que ele se desespera com as dívidas, né? Acidentes acontecem. Roberto leu, releu, leu de novo. E então começou a chorar. Não foi aquele choro silencioso de homem adulto. Foi um soluço profundo, de criança, de dor, de traição, de quebra completa. Ela quer me matar? Não sei se quer de fato, filho, mas no mínimo ela está considerando a possibilidade e está se preparando para lucrar com isso. Roberto colocou as mãos no rosto. Os ombros tremiam. Eu sou um idiota completo. Você me avisou, mãe.
Tantas vezes, e eu nunca escutei. Você estava apaixonado, cego. Ela é boa no que faz. Ela me destruiu. Minha empresa está quebrada. Eu tenho dívidas que não sei nem de onde vieram. Eu perdi você, perdi tempo com meus filhos, perdi tudo. Para quê? Para uma mulher que só queria me usar? Peguei a mão dele. Ainda dá tempo de consertar. Como? Como eu conserto isso? Primeiro, você precisa saber exatamente que dívidas existem no seu nome. Eu já consultei um advogado. Ele vai te ajudar a investigar. Segundo, você precisa se separar dela. Imediatamente. Antes que ela execute o plano completamente. E as crianças? As crianças vão ficar com você. Eu vou te ajudar. Como sempre ajudei. Roberto me olhou com aqueles olhos vermelhos, rasos de lágrimas. Por que você faz isso, mãe? Depois de tudo que eu deixei acontecer com você, você ainda me ajuda? Porque você é meu filho. E mães não desistem dos filhos, mesmo quando os filhos desistem delas. Ele me abraçou, apertado, como não me abraçava desde criança, e chorou no meu ombro. Eu sinto muito, por tudo, pela forma que deixei ela te tratar, por não ter te defendido, por ter sido tão cego. Eu sei, filho, eu sei. Ficamos assim por longos minutos, mãe e filho, unidos de novo, contra o inimigo comum. Quando Roberto se afastou, ele estava diferente, mais forte, determinado. O que eu faço agora? Agora você vai para casa. Age normalmente. Não deixa ela desconfiar. Enquanto isso, você investiga suas finanças, descobre exatamente o que ela fez. Na segunda, a gente se encontra com o advogado. E então a gente acaba com ela. Roberto assentiu. Pode ser perigoso. Se ela descobrir, por isso você precisa ser cuidadoso. Age como se nada tivesse acontecido, mas vai juntando informações, extratos bancários, contratos, documentos, tudo. Tudo bem. Ele foi embora. Eu fechei a porta e respirei. O plano estava em movimento. Durante o fim de semana, Roberto me mandou mensagens. Tinha achado contratos de empréstimo no nome dele que ele nunca assinou, transferências bancárias que ele não autorizou, investimentos em fundos que ele nem conhecia. Patrícia tinha criado quase R$ 1 milhão em dívidas no nome dele. Na segunda-feira, nos encontramos com o Dr. Saraiva. Roberto levou todos os documentos. O advogado analisou tudo. Grave. Isso é fraude bancária em grande escala, falsificação de assinatura, crimes contra o sistema financeiro. Seu caso é complexo, Roberto, porque você é casado com ela. Vai ser difícil provar que você não tinha conhecimento. Mas ele não tinha, eu disse. Ele descobriu agora. Então ele precisa denunciar. Imediatamente. Ir à polícia, fazer um boletim de ocorrência, pedir investigação. E se eu fizer isso, o que acontece com ela? Roberto perguntou. Ela vai ser investigada. Se as provas forem consistentes, será indiciada. Pode ir para a cadeia. E você, se cooperar completamente com a investigação, tem chances de não ser punido como cúmplice. Roberto olhou para mim. Mãe, se eu denunciar ela, as crianças vão sofrer. Vão descobrir que a mãe é uma criminosa. As crianças já estão sofrendo, filho. Crescendo em uma casa de mentiras, com uma mãe que não ama o pai, que está ensinando elas valores errados. A verdade dói, mas a mentira destrói. Ele respirou fundo. Então vamos fazer. Como a gente faz? Dr. Saraiva se inclinou. Primeiro você separa os bens, imediatamente. Depois faz o boletim de ocorrência com todas as provas. Então, confronta ela. Na frente de testemunhas, de preferência. Grava a conversa, se possível. Deixa ela se incriminar. Depois, pede o divórcio e a guarda dos filhos. Testemunhas? Eu perguntei. Quanto mais gente presenciar o confronto e a confissão dela, mais forte fica o caso. Então eu sei exatamente quando fazer, eu disse. Roberto me olhou, confuso. Quando? Na festa de aniversário de Sofia, sábado que vem. Vai estar toda a família da Patrícia, nossos amigos, vizinhos. Perfeito. Dr. Saraiva sorriu. Perfeito. Patrícia tinha planejado minha destruição nos mínimos detalhes. Tinha tramado por meses. Tinha sido cuidadosa, meticulosa, cruel. Mas ela tinha subestimado uma coisa.
Uma mãe protegendo seu filho é a força mais perigosa do universo. E no aniversário de 9 anos da minha neta, o mundo de Patrícia ia desmoronar. A semana passou devagar. Cada dia era uma tortura de ansiedade, planejamento e segredos. Roberto agiu perfeitamente. Continuou indo para casa todos os dias como se nada tivesse mudado. Beijava Patrícia na bochecha, jantava com ela, dormia no mesmo quarto. Mas por dentro, ele estava fervendo de raiva e desespero. É difícil, mãe, ele me disse em uma de nossas ligações secretas. Olhar para ela e saber o que ela fez, o que ela planejou. Fingir que está tudo normal. Eu sei, filho, mas é só mais alguns dias. E quanto mais natural você agir, menos ela vai suspeitar. Ontem ela estava no computador e eu espiava pelo canto do olho. Ela estava pesquisando clínicas de repouso, para você. Senti um calafrio. Ela está acelerando o plano. O que a gente faz? Nada. Deixa ela pensar que está ganhando. Quanto mais confiante ela estiver, menos cautelosa vai ser. Na terça, Roberto separou os bens. Tirou tudo que era dele e meu de qualquer conta conjunta. Transferiu para uma conta nova, em outro banco que Patrícia não tinha acesso. Moveu também as economias das crianças para contas protegidas em nome deles com Roberto como tutor único. Ela vai notar, ele disse nervoso. Não vai. Ela só checa a conta quando vai fazer alguma movimentação grande. E agora que está perto de executar o plano da sua mãe, ela está focada nisso. Estava certa. Patrícia não notou nada. Na quarta, Roberto foi à delegacia com o Dr. Saraiva. Fez um boletim de ocorrência detalhado. Anexou todas as provas, os contratos falsos, as transferências não autorizadas, as cópias das mensagens de Patrícia planejando os crimes. O delegado, Dr. Monteiro, um homem de uns 60 anos com cara de quem tinha visto de tudo, ficou impressionado. Isso aqui é um caso federal, ele disse. Fraude bancária, falsificação documental, conspiração. Vou encaminhar para a Polícia Federal, mas com essas provas, a prisão dela é questão de tempo. Quanto tempo? Roberto perguntou. Dependendo da investigação, 1 semana, 2. Mas se ela confessar na frente de testemunhas, como vocês estão planejando, pode ser na hora. Na quinta fizemos um ensaio. Eu, Roberto, Dr. Saraiva e Dolores. Sentamos na sala do advogado e planejamos cada passo do confronto. Patrícia não pode saber que foi planejado, Dr. Saraiva orientou. Tem que parecer natural. Como se Roberto tivesse descoberto as coisas e decidiu confrontar ali, naquele momento. Como? Roberto perguntou. Você vai chegar na festa normal, vai cantar parabéns, vai cortar o bolo. E aí, em um momento que todo mundo estiver reunido, você chama atenção. Diz que tem um anúncio importante. E se ela fugir? Por isso você precisa de gente bloqueando as saídas, discretamente. Dolores, você pode? Posso. Levo meu marido e meus 2 filhos, todos adultos, grandões. A gente se posiciona perto das portas. E eu vou gravar tudo, eu disse, mostrando meu celular novo que Dolores tinha me ajudado a comprar. Áudio e vídeo. Perfeito. E eu vou estar lá também, como convidado. Sou amigo da família, certo? Se ela tentar algo, eu intervenho legalmente. Revisamos o plano 3 vezes. Cada palavra que Roberto ia dizer, cada documento que ia mostrar, cada reação possível de Patrícia e como lidar. E se ela negar tudo? Roberto perguntou. Ela vai. No começo. Mas você tem as provas. E quando perceber que não tem saída, vai fazer uma de 2 coisas: desmoronar ou atacar. Atacar como? Verbalmente. Vai tentar virar o jogo. Acusar você de algo, implorar, manipular. É o padrão de pessoas assim. Mas você não pode ceder. Tem que ficar firme. Vou ficar. Na sexta, fui com Dolores comprar um vestido novo. Para a festa, eu disse a ela. Quero estar bonita quando aquela víbora cair. Dolores riu. Você está diferente, Ângela. Mais forte. Estou. Passei a vida sendo empurrada, aceitando, abaixando a cabeça. Mas chega. Quando alguém tenta te destruir, você tem 2 opções: se curva ou se levanta.
Eu escolhi me levantar. Comprei um vestido azul marinho, elegante, mas simples. Sapatos baixos, confortáveis, nada chamativo. Mas me senti diferente quando me vi no espelho. Senti que era eu mesma de novo. Angela. Não a sogra submissa. Não a velha inútil. Eu. No sábado de manhã, o dia da festa, acordei às 5. Não conseguia dormir mesmo. Fiz café, sentei na varanda, olhei o céu clareando. Em algumas horas, 40 anos de manipulação, humilhação e planos malignos iam ser expostos. Patrícia ia cair. Roberto ia se libertar. E eu ia recuperar minha dignidade. Mas tinha medo também. Medo de que algo desse errado. Medo da reação de Patrícia. Medo de como as crianças iam reagir. João e Sofia, meus netos, iam ver a mãe sendo desmascarada. Iam sofrer, mas não tinha outro jeito. Crianças são resilientes. Dor passageira é melhor que uma vida de mentiras. Às 2 da tarde, cheguei no salão de festas que Patrícia tinha alugado. Era em um clube espaçoso, decorado com o tema Frozen que Sofia adorava. Balões azuis e brancos, castelo inflável, mesa de doces enorme. Patrícia estava lá, linda como sempre, vestido branco, cabelo preso, sorrindo para os convidados. A anfitriã perfeita. Angela, ela me cumprimentou com beijinhos falsos. Você está linda, adorei o vestido. Obrigada, Patrícia. A festa está linda. Né? Eu me esforcei. Queria que fosse perfeita para a Sofia. Ela se inclinou, baixando a voz. Ah, e Angela, depois da festa, queria conversar com você sobre uma coisa. É sobre sua saúde. Tenho notado uns esquecimentos e tal. Achei um médico muito bom, especialista em idosos. Acho que seria bom você fazer uma avaliação. Olhei nos olhos dela. Tão confiante. Tão certa de que ia ganhar. Claro, Patrícia, a gente conversa depois. Ótimo. Ela me deu um tapinha no braço e foi cumprimentar outros convidados. Dolores chegou logo depois, com o marido Ronaldo e os filhos Marcelo e André. Todos corpulentos, sérios. Posicionaram-se estrategicamente perto das 2 portas do salão. Doutor Saraiva chegou às 3, discreto, com a esposa. Misturou-se aos convidados como se fosse só mais um amigo da família. Roberto estava tenso. Eu via nos olhos dele. Mas estava agindo bem. Brincava com as crianças, conversava com os convidados, sorria. Às 4, cantamos parabéns. Sofia estava radiante, vestida de Elsa, soprando as velhinhas. João pulava ao lado dela. Aquele momento era deles. Puro, inocente. Em minutos ia acabar, mas era necessário. Cortamos o bolo, distribuímos fatias, as crianças correram para o castelo inflável. Os adultos conversavam em grupinhos. E então Roberto pegou um copo e uma colher. Bateu, fazendo um ruído que chamou atenção. Pessoal, posso ter a atenção de todos por 1 minuto? As conversas foram cessando. Todos se viraram para ele. Patrícia estava do outro lado do salão. Sorriu, achando que era algum discurso fofo de pai. Roberto respirou fundo e olhou para mim. Acenei com a cabeça. Ele olhou para Dr. Saraiva. O advogado também acenou. Era a hora. Eu sei que esse é um dia de festa, de alegria. E para Sofia e João é. Mas infelizmente, para mim, esse também é o dia em que preciso fazer algo muito difícil. Preciso contar uma verdade que vai chocar muita gente aqui. Patrícia franziu a testa. Começou a andar em direção a Roberto. Amor, o que você está fazendo? Roberto levantou a mão, parando ela. Fica onde está, Patrícia. Você vai querer ouvir isso. O tom dele era duro, firme. Todo mundo percebeu. O salão ficou em silêncio total. Há alguns dias, minha mãe me procurou com uma história que parecia absurda. Ela me disse que você, Patrícia, estava planejando interná-la em uma clínica de repouso usando um laudo psiquiátrico falso para poder roubar a casa dela. Gasps, murmúrios. Patrícia ficou branca. Roberto, que absurdo é esse? Você está louco? Deixa eu terminar. No começo, eu não acreditei. Pensei que minha mãe estava confusa, paranoica. Mas ela tinha provas, fotos de conversas do seu celular,
conversas com sua mãe, planejando nos mínimos detalhes como iam fazer isso. Isso é invasão de privacidade. Ela não tinha direito de mexer no meu celular. Você deixou desbloqueado, na casa que ela pagou, onde você a humilhou, dizendo que ela ia dormir no sofá. Lembra? Patrícia olhou em volta. Todo mundo estava olhando para ela. Roberto, você está me constrangendo na frente de todo mundo. Para. A gente conversa em casa. Não. A gente conversa aqui, agora, na frente de testemunhas. Tirou papéis do bolso do paletó. O dossiê. Aqui estão as provas. Conversas entre você e sua mãe sobre pagar R$ 5.000 para um Dr. Henrique fazer um laudo falso dizendo que minha mãe tem demência, sobre interná-la, sobre vender a casa dela. Quer que eu leia em voz alta? Não! Você não tem direito. Tenho. Porque você estava planejando destruir minha família. Minha mãe. Maria, a mãe de Patrícia, estava pálida em um canto. As pessoas olhavam para ela também. Ela virou o rosto. E tem mais. Roberto continuou, voz tremendo, mas firme. Você também está tendo um caso, com alguém que você chama de M nos seus contatos, e estava planejando se divorciar de mim assim que conseguisse o dinheiro da minha mãe. Agora os gaspes foram mais altos. Patrícia olhou em volta, desesperada. E tem ainda mais. Você criou dívidas no meu nome. Quase R$ 1 milhão. Falsificou minha assinatura em contratos de empréstimo. Sugeriu investimentos ruins de propósito para me quebrar financeiramente. Você me sabotou. Durante anos. Patrícia estava tremendo. Isso é mentira. Mentira. Então explica isso. Roberto mostrou papéis. Contratos com minha assinatura que eu nunca assinei. Perícia grafotécnica comprovou que é falsificação. Patrícia procurou uma saída com os olhos. Viu as portas bloqueadas por Ronaldo e os filhos de Dolores. Não tinha para onde correr. Você está me armando uma cilada. Não. Você armou uma cilada para mim, para minha mãe, para minha família. E agora, todo mundo aqui sabe. E então foi minha vez. Dei um passo à frente. Olhei Patrícia nos olhos. Você me chamou de velha submissa. Achou que eu ia aceitar tudo calada. Achou que eu era fraca, inútil, fácil de manipular. Tirei um papel da bolsa. O laudo da doutora Helena. Eu tenho saúde mental perfeita. Laudo psiquiátrico completo feito por uma profissional respeitada. Seu plano de me internar nunca ia funcionar. Tirei outro papel. A escritura. E minha casa está registrada em cartório, com toda a documentação protegida. Você nunca ia conseguir vendê-la. Olhei em volta para todos os convidados, para a família dela, para todo mundo. Vocês sabem quantos anos eu trabalhei para ter essa casa? 40. Trabalhei em 3 empregos simultaneamente. Criei meu filho sozinha, viúva, sem ajuda de ninguém. Paguei cada tijolo daquela casa com meu suor. E essa mulher achou que podia simplesmente roubar tudo de mim. Voltei-me para Patrícia. Mas você errou, porque eu posso ser velha, posso ser simples, mas eu não sou submissa. Nunca fui, e você acabou de descobrir isso. O silêncio no salão era ensurdecedor. Você podia ouvir o vento passando pelas janelas abertas, o som distante das crianças no castelo inflável, alheias ao drama adulto que se desenrolava. Patrícia estava no meio do salão, sozinha, com todas as atenções voltadas para ela. Seu rosto tinha passado do branco para o vermelho. Raiva, medo, desespero. Vocês não entendem, ela começou, voz trêmula. A Ângela, ela estava ficando esquecida. Eu estava tentando proteger ela, tentando proteger todo mundo. Vocês não viram como ela estava em Búzios, confusa, perdendo coisas. Mentira, eu disse firme. Você inventou que eu estava perdendo coisas. Você mesma escondeu a chave da casa para poder depois dizer que eu tinha esquecido onde estava. Como você sabe disso? A pergunta escapou antes que ela pudesse se controlar. Porque eu ouvi. Ouvi você falando com sua mãe na varanda, sobre o Dr. Henrique, sobre o laudo falso, sobre o plano de internar eu e roubar minha casa. Os olhos de Patrícia se arregalaram. Você estava escutando? Eu estava deitada no sofá, naquele sofá onde você me colocou, na casa que eu paguei.
E vocês falavam como se eu fosse um objeto, uma coisa velha e inútil para tirar do caminho. Eu não quis dizer... Você disse exatamente isso, Roberto interrompeu. Eu li as mensagens, Patrícia. A velha submissa, fácil de manipular, fora do caminho. Você falava da minha mãe como se fosse lixo. A mãe de Patrícia deu um passo à frente, envergonhada. Patrícia, isso é verdade? Patrícia se virou para ela, desesperada. Mãe, você sabia, você estava comigo, você concordou com o plano. Maria empalideceu. As pessoas ao redor começaram a murmurar, olhando para ela com nojo. Eu pensei que fosse só conversa. Pensei que você não ia fazer de verdade, Maria gaguejou. Claro que ia, e você ia ganhar parte do dinheiro. Você é tão culpada quanto eu. Agora Maria estava sendo olhada com a mesma repulsa. Carlos, o marido dela, se afastou um passo, como se não quisesse ser associado. Dr. Saraiva se adiantou, mostrando sua carteira de advogado. Patrícia, Maria, vocês têm direito a ficar caladas. Mas tudo o que estão dizendo pode e será usado contra vocês em um processo criminal. Patrícia olhou para ele confusa. Quem é você? Dr. Saraiva, advogado de Ângela e Roberto. E estou gravando essa conversa inteira com consentimento de todos neste salão. Continuem, por favor. O pânico tomou conta do rosto de Patrícia. Ela olhou para Roberto. Amor, por favor, você não entende. Eu fiz tudo isso por você. A empresa estava quebrada. A gente precisava de dinheiro. Eu estava tentando salvar você. Mentira, Roberto disse, voz firme, mas dolorida. Você estava me destruindo. Você criou dívidas no meu nome. Falsificou minha assinatura. Sugeriu investimentos ruins de propósito. Você não estava me salvando. Estava me afundando. Isso não é verdade. Roberto mostrou mais papéis. Aqui. Contrato de empréstimo de R$300 mil. Eu nunca assinei isso. Perícia grafotécnica comprovou. Você falsificou minha assinatura. Eu assinei por você porque você estava muito ocupado. Sem minha permissão. Isso é crime. Patrícia se virou para os convidados desesperada, procurando aliados. Vocês não entendem. Casamentos são difíceis. Às vezes a gente precisa tomar decisões sem consultar o outro. Isso não é crime. Falsificação de documento é crime, sim. Dr. Saraiva interveio. Fraude bancária é crime. Conspiração para cometer fraude é crime. E planejamento de internação forçada com documentação falsa é crime. E traição? Uma voz feminina veio do fundo. Era Camila, a melhor amiga de Patrícia, que tinha aparecido na festa. E ter um amante enquanto destrói seu marido, isso não conta? Patrícia olhou para Camila, traída. Como você... Eu vi as mensagens, quando você me emprestou seu celular semana passada para fazer uma ligação. Vi você falando com MSV, você planejando fugir com ele, com o dinheiro do Roberto. Eu não disse nada porque achei que era problema seu. Mas agora eu vejo que você é pior do que eu imaginava. Camila, você não entende? Eu entendo sim. Você é uma golpista, uma criminosa. E eu fui amiga de você durante anos sem saber. Patrícia estava cercada, sem aliados, sem saída. E então ela fez o que pessoas desesperadas fazem. Atacou. Virou-se para Roberto, olhos brilhando de raiva. Você quer saber a verdade? A verdade completa? Tudo bem, vou contar. Patrícia, você tem o direito de ficar calada, Dr. Saraiva avisou. Cala a boca, ela gritou para o advogado. Depois olhou para Roberto. Você acha que é inocente? Você acha que não sabia de nada? Você sabia sim. Sabia do quê? Roberto estava confuso. Das dívidas. Você sabia que sua empresa estava quebrada. Eu te avisei várias vezes. Mas você não quis ouvir. Continuou fazendo investimentos idiotas, gastando dinheiro que a gente não tinha. E quando eu sugeri pegar emprestado com sua mãe ou usar a casa dela como garantia, você concordou. Eu nunca concordei em falsificar documentos. Você concordou em usar ela. Você disse, a gente precisa de dinheiro, faz o que for preciso. Lembra? Na noite depois que o banco negou o nosso último empréstimo? Você disse, faz o que for preciso. Roberto ficou pálido. Eu disse isso no desespero.
Não pensei que eu ia fazer o trabalho sujo. Pois é, eu fiz, porque alguém precisava salvar essa família. Salvando, roubando minha mãe? Sua mãe tem dinheiro, tem uma casa quitada, economias, e ela nunca fez nada com isso. Só fica lá, sozinha, guardando tudo. Para quê? Para dar para você quando ela morrer? Então por que não dar agora, quando a gente precisa? O raciocínio dela era tão distorcido que as pessoas ao redor ficaram chocadas. Dei um passo à frente, porque é meu dinheiro, minha casa. Eu trabalhei por isso, e eu decido o que fazer com isso. Não você. Você é egoísta, Patrícia gritou para mim. Egoísta! Seu filho está se afogando em dívidas e você fica aí, sentada no seu dinheiro, sem ajudar. Meu filho está se afogando porque você o afundou. Eu gritei de volta. Você criou dívidas no nome dele, você sabotou a empresa dele, você fez tudo isso de propósito. Eu fiz para poder controlar a situação. Se ele estivesse bem-sucedido, ele não precisaria mais de mim. Ele me deixaria, como todos os homens deixam. Eu precisava que ele dependesse de mim. Silêncio. Ela tinha confessado, admitido tudo, na frente de 50 pessoas. Roberto a olhava como se estivesse vendo um monstro. Você me sabotou para me manter preso a você? Eu te amava e sabia que se você tivesse sucesso, tivesse dinheiro, você ia encontrar alguém melhor, alguém mais jovem. Então eu fiz o que precisava fazer para te manter, destruindo minha vida, destruindo minha mãe, traindo eu com outro homem. A menção do amante pareceu acordar algo em Patrícia. Ela percebeu que tinha falado demais. Tentou recuar. O Marcos, ele não significa nada. É só uma válvula de escape. Eu ia terminar com ele depois que a gente resolvesse tudo. Marcos? Uma voz masculina veio da porta. Um homem alto, moreno, de uns 40 anos entrou no salão. Você ia terminar comigo? Patrícia empalideceu completamente. Marcos, o que você está fazendo aqui? Você me convidou, lembra? Disse que era aniversário da sua sobrinha. Eu vim te dar uma surpresa. Ele olhou em volta, viu Roberto. Espera, esse é seu marido? Marcos, deixa eu explicar. Você me disse que estava separada, que só faltava assinar os papéis. Eu estou. Quer dizer, eu ia... É complicado. Marcos olhou para Roberto. Cara, desculpa. Eu não sabia. Ela me disse que estava divorciada. Roberto apenas acenou com a cabeça, exausto demais para reagir. Marcos olhou para Patrícia com nojo. Você é uma mentirosa. A gente terminou. E saiu do salão. Patrícia ficou ali, no meio de todo mundo, completamente destruída. Sem marido, sem amante, sem plano, sem futuro. E então ela fez a última coisa que lhe restava. Tentou chantagem. Olhou para Roberto, olhos calculistas de novo. Tudo bem. Você quer o divórcio? Você quer me destruir? Pode fazer. Mas se você me levar à polícia, eu vou te levar comigo. Como? Você assinou vários documentos que eu coloquei na sua frente, lembra? Papéis da empresa, contratos, investimentos. Você nunca lia, só assinava. Bem, alguns desses papéis eram, digamos, questionáveis. Você é tão culpado quanto eu. E se eu cair, você cai comigo. Roberto ficou branco. Que papéis? Fraudes fiscais, sonegação, empréstimos fraudulentos. Sua assinatura está em todos. Você vai para a cadeia, Roberto. E aí, quem vai cuidar das crianças? Sua mãe? A velha que quase coloquei no asilo? Foi longe demais. Dei um passo, firme, e olhei nos olhos dela. Você vai deixar meu filho em paz. Ou o quê? Você vai fazer o quê, velha? Eu vou contar para a polícia que você confessou, na frente de 50 pessoas, que forçou Roberto a assinar documentos sem saber o que era, que você manipulou ele, que você é a única culpada. Ninguém vai acreditar. Todo mundo aqui ouviu. Dolores disse, dando um passo à frente. Eu ouvi. Eu também, Camila disse. E eu, disse um homem que eu não conhecia, provavelmente algum amigo dos pais de Patrícia. Um por um, todos os adultos no salão levantaram a mão. Eu ouvi! 50 testemunhas. Patrícia olhou em volta desesperada.
Não tinha saída, e então ela tentou fugir. Correu para a porta, mas Marcelo, filho de Dolores, a bloqueou. Para onde você pensa que vai? Saia da frente! Não posso! A polícia já está vindo. Dr. Saraiva ligou há 10 minutos. Patrícia se virou, selvagem, procurando outra saída. Correu para a porta dos fundos. André estava lá. Ela estava presa. Se jogou no chão. Começou a chorar. Não era choro real. Era teatro. Última tentativa de manipulação. Roberto, por favor, pelas crianças, não faz isso comigo. Eu sou a mãe deles. Você vai destruir nossa família. Roberto se aproximou. Olhou para ela de cima. E pela primeira vez, eu vi meu filho como um homem completo. Forte. Decidido. Você destruiu nossa família quando decidiu usar a gente para seus jogos. Quando decidiu sabotar eu. Quando decidiu roubar minha mãe. Quando me traiu. Você fez tudo isso. Eu só estou terminando o que você começou. Sirenes do lado de fora. A polícia tinha chegado. 2 policiais entraram no salão. Dr. Saraiva se adiantou, mostrou os documentos, o boletim de ocorrência, as provas todas. Essa é Patrícia Andrade. Está sendo acusada de fraude bancária, falsificação documental e conspiração para cometer fraude e cárcere privado. Um dos policiais olhou para Patrícia. A senhora precisa vir conosco. Não, eu não fiz nada. Eles estão mentindo. Mas os policiais já tinham visto as provas. Já tinham ouvido os relatos das testemunhas. Colocaram algemas nela. Patrícia Andrade, você está presa. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser pode e será usado contra você. Eles a levantaram. Ela se debateu, gritou, chorou. Mas não adiantava. Quando passaram por mim, ela me olhou com ódio puro. Isso é culpa sua. Sua. Você destruiu minha vida. Olhei de volta, firme. Não. Você destruiu a sua própria vida quando decidiu destruir a minha. Eles a levaram. As sirenes foram sumindo na distância. O salão ficou em silêncio. E então ouvi uma voz pequena, assustada. Papai, o que está acontecendo? João e Sofia tinham saído do castelo inflável. Tinham visto tudo. A mãe sendo levada pela polícia. Meu coração partiu. Roberto se ajoelhou na frente deles. Vem aqui vocês dois. Eles correram para ele. Ele os abraçou apertado. A mamãe fez coisas erradas. Coisas muito erradas. E agora ela precisa responder por isso. A mamãe vai para a cadeia? Sofia perguntou, olhos cheios de lágrimas. Não sei, filha. Talvez. Mas o que importa agora é que vocês dois estão seguros. E que eu e a vovó vamos cuidar de vocês. Sempre. A vovó também? João olhou para mim. Me ajoelhei ao lado de Roberto. Sempre, meu amor. A vovó sempre vai estar aqui. Eles me abraçaram. E naquele abraço, senti que valia a pena. Toda a dor, todo o medo, todo o confronto. Valia por eles, por meu filho, por minha família de verdade. Maria, a mãe de Patrícia, se aproximou, envergonhada. Ângela, eu sinto muito. Eu deveria ter impedido ela. Deveria ter. Você deveria, eu disse, firme. Mas você escolheu ser cúmplice. E agora vai ter que viver com isso. Ela baixou a cabeça e saiu, Carlos arrastando ela pelo braço. Os convidados começaram a sair, um por um, em silêncio respeitoso. Alguns me abraçaram. Outros apenas acenaram. Dr. Saraiva se aproximou. Ângela, Roberto, vocês foram muito corajosos hoje, mas o caminho ainda é longo. Vai ter investigação, processo, julgamento. Eu sei, Roberto disse, e eu vou cooperar com tudo. Quero que tudo seja investigado. Quero limpar meu nome. Vamos fazer isso, juntos. Dolores foi a última a sair. Me abraçou apertado. Você é uma leoa, Ângela, uma leoa. Obrigada por tudo, amiga. Sempre. Ficamos ali, só eu, Roberto e as crianças, no salão vazio, cheio de balões e decoração de festa. Uma festa que tinha se transformado em campo de batalha. Mas a batalha tinha terminado. E nós tínhamos vencido. Os 3 meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida.
E olha que eu já tinha passado por muita coisa. Patrícia foi presa preventivamente. A investigação da Polícia Federal descobriu que ela tinha cometido fraudes não só contra Roberto e contra mim, mas contra o próprio banco onde trabalhava. Tinha desviado dinheiro, criado contas falsas, manipulado documentos. O rombo total era de quase 3 milhões de reais. Ela não era apenas uma nora interesseira. Era uma criminosa profissional. Tinha feito isso antes, em outros lugares, com outras vítimas. Nós éramos apenas os mais recentes. Maria, a mãe dela, foi indiciada como cúmplice no plano de me internar. Ela tentou alegar que não sabia que era sério, que pensou que era só conversa, mas as mensagens provavam o contrário. Ela sabia. E concordou. Foi condenada a 1 ano de prisão, pena suspensa por ser primária e pela idade. Mas perdeu a filha, o respeito da família, tudo. Roberto passou por uma investigação completa das finanças dele. Dr. Saraiva trabalhou dia e noite provando que ele tinha sido manipulado, que tinha assinado documentos sem saber o conteúdo, que tinha sido vítima também. Mas ele não saiu ileso. Alguns dos investimentos tinham sido negligência dele, sim. Não tinha lido contratos, não tinha verificado informações, tinha confiado cegamente em Patrícia. Foi condenado a 6 meses de prisão por negligência fiscal. Pena branda, porque cooperou completamente com a investigação e porque ficou provado que a maior parte dos crimes eram de Patrícia. Ele cumpriu a pena em regime semiaberto. Trabalhava durante o dia, voltava para dormir na prisão à noite. Foi duro. Para ele, para as crianças, para mim. Mas foi também necessário. Roberto precisava pagar por seus erros. Precisava aprender, crescer. João e Sofia ficaram comigo. Legalmente, até Roberto sair da prisão. A guarda provisória. No começo foi difícil. Sofia chorava todas as noites. Cadê a mamãe? Por que a mamãe não vem? Eu explicava com palavras de criança que a mamãe tinha feito coisas erradas e precisava ficar longe por um tempo. João, mais velho, entendia mais, mas ainda doía. A mamãe é má, vovó? A mamãe cometeu erros muito grandes. E agora ela precisa lidar com as consequências. Mas ela ainda ama a gente? Não sei, meu amor. Às vezes as pessoas que a gente ama fazem coisas que machucam a gente. E a gente precisa aprender que amar alguém não significa aceitar tudo o que eles fazem. Com o tempo, eles foram se ajustando. A rotina ajudou. Escola, dever de casa, brincadeiras, jantares em família. Toda semana íamos visitar Roberto. As crianças passavam a tarde com ele. Eu ficava um pouco, dava privacidade para eles conversarem. Roberto estava mudado, mais magro, mais sério, mas também mais presente, mais consciente. Mãe, eu sinto muito, ele me disse em uma das visitas, quando estávamos sozinhos por alguns minutos. Por tudo. Por ter sido tão cego, por ter deixado ela fazer o que fez. Eu sei, filho, eu não merecia você. Não mereço ainda. Peguei a mão dele através da grade. Você é meu filho. Sempre vai merecer meu amor. Mas precisa merecer seu próprio respeito. E está no caminho certo. Ele chorou. Pela primeira vez em anos, meu filho adulto chorou na minha frente sem vergonha. Patrícia foi julgada 4 meses depois da prisão. O julgamento durou 3 dias. Eu estava lá, na primeira fila, olhando nos olhos dela. Ela tentou de tudo. Chorou, implorou, alegou que tinha problemas psicológicos, que tinha sido pressionada, que era vítima também. Mas as provas eram irrefutáveis. 50 testemunhas, mensagens, documentos, confissão gravada. Foi condenada a 8 anos de prisão por fraude bancária, falsificação documental e conspiração para cometer diversos crimes. Quando leram a sentença, ela me olhou. Com ódio ainda, como se tudo fosse culpa minha. Eu olhei de volta, sem raiva, sem medo, apenas com pena. Pena de uma mulher que tinha tudo e jogou fora por ganância. Roberto saiu da prisão em abril, 6 meses exatos. Eu e as crianças fomos buscá-lo. Sofia correu para ele, João também. Eles o abraçaram como se não o vissem há anos. Pai,
Você está em casa? Estou, filhos, e não vou sair mais. Ele me olhou. Mãe, bem-vindo de volta, filho. Nós o abraçamos. Ali, na frente da prisão, sem vergonha, sem medo do que as pessoas iam pensar. Éramos família de novo. Roberto se mudou de volta para a casa dele, mas passou por mudanças drásticas. Vendeu o apartamento grande que estava cheio de dívidas. Comprou um menor, mais modesto, que coube no orçamento. Fechou a empresa antiga, que estava completamente comprometida. Começou de novo, do zero, trabalhando como consultor independente, honestamente, sem atalhos. Ele vinha jantar na minha casa 3 vezes por semana. Trazia as crianças. A gente conversava, ria, assistia filme juntos. Um dia, uns 2 meses depois que ele saiu da prisão, estávamos na minha varanda. As crianças brincavam no quintal. Mãe, tem uma coisa que eu nunca te agradeci direito. O quê? Por não ter desistido de mim. Quando descobriu tudo que a Patrícia fez, tudo que eu deixei acontecer, você podia ter virado as costas, dito que eu merecia. Mas não. Você lutou por mim. Mães não desistem, filho. Podem se cansar, podem se machucar, podem até se afastar por um tempo, mas não desistem. Eu não mereço você. Você merece sim, porque você está aprendendo, crescendo, se tornando o homem que eu sempre soube que você poderia ser. Ele limpou os olhos. Eu vou passar o resto da vida compensando você. Não precisa compensar nada, só precisa ser feliz, ser bom, ser presente para seus filhos. Vou ser, prometo. E ele cumpriu. 6 meses depois, Roberto conheceu Fernanda, uma professora, divorciada, mãe de um menino de 10 anos. Ela era simples, genuína, trabalhadora. E amava meu filho de verdade. Não pelo dinheiro que ele não tinha, não pelo status, mas por ele. Quando Roberto me apresentou ela, eu soube imediatamente, pelo jeito que ela olhava para ele, pelo jeito que ele sorria perto dela. Mãe, o que você acha? Acho que ela é perfeita para você. Mesmo? Porque depois da Patrícia, tenho medo de errar de novo. Filho, a Patrícia era uma atriz, uma manipuladora profissional. A Fernanda é real. Você consegue ver a diferença agora? Consigo, e é assustador como eu não via antes. Mas vê agora, e isso que importa. Eles se casaram 1 ano depois. Uma cerimônia pequena, na praia, só família próxima e amigos verdadeiros. João e Sofia estavam radiantes. Tinham adorado Fernanda desde o primeiro dia. E o filho dela, Lucas, tinha se tornado praticamente um irmão. Na cerimônia, Roberto fez um discurso. Falou sobre segundas chances, sobre aprender com os erros, sobre gratidão. E então olhou para mim. Mãe, se não fosse por você, eu não estaria aqui hoje. Não estaria livre, não estaria feliz, não estaria vivo, talvez. Você me salvou quando eu nem sabia que precisava ser salvo. Essa nova vida, essa nova chance, eu devo tudo a você. Chorei. Ali, na frente de todo mundo, chorei de alegria, porque meu filho tinha voltado. O menino que eu criei, que eu amava, que eu tinha perdido por anos para uma manipuladora, ele tinha voltado. A vida não ficou perfeita. Perfeito não existe. Roberto ainda tinha dívidas para pagar. Ainda trabalhava duro, às vezes demais. Ainda tinha pesadelos sobre a prisão, sobre Patrícia, sobre tudo o que aconteceu. As crianças ainda tinham momentos difíceis. Sofia às vezes perguntava pela mãe biológica. João tinha raiva de Patrícia, raiva que ele não sabia processar. Fizemos terapia. Eu, Roberto, as crianças, todos juntos e separadamente. Aprendemos a falar sobre o que aconteceu, a processar, a curar. E aos poucos, dia após dia, fomos ficando melhor. Patrícia tentou entrar em contato algumas vezes da prisão. Mandava cartas para Roberto, para as crianças. Roberto não respondia. Consultou o advogado e decidimos que era melhor assim. Corte total de contato, pelo bem das crianças. Ela é a mãe biológica deles, Roberto me disse, incerto. Eles têm direito de saber dela? Quando forem mais velhos, se quiserem procurar, a gente apoia. Mas agora eles precisam de estabilidade, de paz.
não de uma mãe manipuladora tentando usar eles de novo. Ele concordou. Maria, a mãe de Patrícia, tentou se reaproximar algumas vezes. Mandava mensagens, ligava, pedia desculpas. Roberto a bloqueou. Ela sabia, mãe. Sabia e foi cúmplice. Não quero ela perto das minhas crianças. Eu apoiei a decisão. Dolores continuou sendo minha melhor amiga, minha confidente, minha companheira de chás da tarde e conversas longas. Você é uma heroína, Ângela, ela me disse um dia. Não sou, não. Só fiz o que qualquer mãe faria. Qualquer mãe? Não. Você foi além. Você foi estrategista. Foi corajosa. Foi leoa. Sorri. Aprendi com você. Mentirosa. Você sempre teve isso dentro de você. Só estava adormecido. Talvez ela tivesse razão. Voltei a fazer coisas para mim. Coisas que tinha deixado de lado por décadas enquanto trabalhava e me sacrificava. Fiz um curso de crochê. Comecei a fazer peças e vender online. Não precisava do dinheiro, mas gostava da sensação de criar. Entrei para um grupo de caminhada de idosos no parque. Fiz amigas novas. Ria mais. Reformei minha casa. Pintei as paredes de cores alegres. Comprei plantas. Fiz dela realmente minha. A casa que eu quase perdi. A casa que eu lutei para proteger. Agora era meu santuário. Um dia, 2 anos depois de tudo, estava na varanda da minha casa. Era fim de tarde. O céu estava alaranjado, bonito. Roberto tinha acabado de ir embora com Fernanda e as crianças. Tinham jantado comigo, rido, conversado sobre as coisas bobas do dia a dia. João tinha me mostrado uma redação que fez na escola. Sobre heróis. Ele tinha escrito sobre mim. Minha avó é minha heroína porque ela nunca desiste. Mesmo quando as pessoas são ruins com ela, ela não fica ruim de volta. Ela fica forte. Chorei lendo aquilo. Chorei e abracei meu neto apertado. Sofia tinha me dado um desenho. Dela, de João, de Roberto, de Fernanda, de Lucas e de mim. Todos de mãos dadas. Nossa família. Coloquei o desenho na geladeira. Ao lado de fotos, ímãs, lembretes de dentista das crianças. Toda a bagunça linda de uma vida normal, real. E agora, sentada na varanda, olhando o céu, eu pensei em tudo que tinha passado. A humilhação de dormir no sofá na casa que eu paguei. A dor de ouvir minha nora me chamar de velha submissa. O medo quando descobri o plano dela de me internar e roubar tudo de mim. A raiva quando descobri que ela estava destruindo meu filho. A coragem que precisei para lutar de volta. O confronto. A exposição, a prisão dela, o processo longo de cura, de reconstrução, de perdão. E agora a paz. Não a paz de quem desistiu, a paz de quem lutou e venceu. Peguei meu celular. Fazia tempo que não atualizava meu status, mas senti que precisava escrever algo. Digitei. Aos 67 anos, aprendi que nunca é tarde para lutar por si mesma. Que ser gentil não significa ser fraca, que aceitar não é o mesmo que se submeter, e que a vingança mais doce não é destruir quem te machucou, mas reconstruir sua própria vida e ser feliz apesar deles. Para todas as mulheres, mães, avós que estão passando por situações difíceis, vocês são mais fortes do que pensam. E merecem dignidade, respeito e amor. Sempre. Postei. Segundos depois, mensagens começaram a chegar. De amigas, de conhecidos, de pessoas que eu nem sabia que me acompanhavam. Você é a inspiração. Obrigada por compartilhar sua história. Eu precisava ouvir isso hoje. Sorri. Se minha história podia ajudar alguém, então tinha valido ainda mais a pena. O sol terminou de se pôr. A noite chegou, suave e estrelada. Entrei em casa. Minha casa. Meu lar. Meu santuário que eu protegi com unhas e dentes. Fiz um chá. Sentei no sofá, não o sofá de búzios, mas o meu sofá, confortável, cheio de almofadas que eu mesma bordei. Liguei a TV. Tinha uma série que eu estava assistindo. Vida normal, vida simples, vida boa. E pensei, isso é vitória. Não precisa ser grandiosa, não precisa ser espetacular. Vitória é acordar de manhã e saber que você está segura, que sua casa é sua, que sua família te ama de verdade, que você tem dignidade.
Vitória é olhar no espelho e reconhecer a mulher que você vê. Forte, sobrevivente, vencedora. Hoje, 4 anos depois de tudo, eu estou em Búzios de novo. Mas não é a mesma casa. E não é a mesma Ângela. Aluguei uma casa pequena, só para mim e Dolores. Uma semana de descanso, de amizade, de aproveitarmos a vida. Estou sentada na varanda, olhando o mar. O mesmo mar que vi quando estava sendo humilhada. Mas agora é diferente. Agora eu estou aqui por escolha, com meu dinheiro, minha decisão, minha vida. Roberto e a família vêm me visitar amanhã. Vão passar o dia. A gente vai para a praia, vai jantar fora, vai rir. Como família de verdade. Patrícia ainda está presa. Vai ficar mais 4 anos. Não penso muito nela. Não vale a pena o espaço mental. Às vezes, muito raramente, sinto algo parecido com pena. Ela jogou tudo fora. A família, a liberdade, o futuro, por ganância. Mas a pena passa rápido, porque ela fez escolhas. E escolhas têm consequências. Eu também fiz escolhas. Escolhi lutar. Escolhi não ser vítima. Escolhi proteger o que era meu e quem eu amava. E essa escolha mudou tudo. Dolores sai na varanda com 2 taças de vinho. Brinde. Brinde a quê? A vida, a amizade, a sobreviver a noras psicopatas e sair por cima. Rio. Um riso genuíno, solto, feliz. A vida, eu repito, batendo minha taça na dela. Bebemos. O vinho é doce. O ar do mar é fresco. O céu está estrelado. E eu penso, eu merecia isso. Sempre mereci. Merecia respeito. Merecia dignidade. Merecia ser tratada como ser humano, não como objeto. E demorei 67 anos para realmente entender isso. Para realmente lutar por isso. Mas entendi, e lutei, e venci. E se você está lendo isso, se você está passando por algo parecido, se alguém está te diminuindo, te usando, te manipulando, eu quero que você saiba. Você não é fraca por ser gentil. Você não é inútil por ser velha. Você não é submissa por amar. Você é forte, você é valiosa, você merece mais. E nunca, nunca é tarde demais para lutar por si mesma. Eu tinha 67 anos quando finalmente entendi isso. Não espere tanto tempo quanto eu. Comece hoje. Porque sua vida, sua dignidade, seu respeito, valem a pena. Sempre valeram. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque todos nós merecemos ser respeitados. Todos nós merecemos dignidade. E todos nós somos mais fortes do que pensamos. Até a próxima história. E lembre-se, nunca deixe ninguém te fazer dormir no sofá da casa que você pagou. Nunca.